Oi, pessoal. Vamos lá para a correção da segunda lista de geometria analítica, que nós estamos vendo distância entre pontos. Então, vamos lá para o número 1. Calcule a distância entre os pontos dados. Aí na letra A que a gente tem esse ponto A e a gente tem esse ponto Q aqui, né? Para você calcular a distância entre eles. Então, vamos usar aquela fórmula que nós usamos, né, na última lista. A gente precisa calcular a distância de P e Q, né? Isso vai ser igual a x1 menos x2, então vai ser 3 menos 3, tá aqui, ó, elevado ao quadrado, mais o y1 menos o y2, né? Então vai ser menos 3 menos esse 3 daqui que é positivo, tá? Então é x1 menos x2, 3 menos 3, e y1 menos y2 vai ser menos 3 menos 3. Sempre um menos o outro, tá? E os dois sempre elevados ao quadrado. Então, vou começar a resolver isso aqui. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, vai ficar 3 mais 3, aqui, elevado ao quadrado. E aqui, ó, soma de dois números negativos. Soma e repete o sinal, né? Então, menos 3 com menos 3, menos 6 elevado ao quadrado. 3 mais 3 vai dar 6, então vai dar 6 elevado ao quadrado, né? 6 vezes 6, 36, está aqui. E menos 6 vezes menos 6 também vai dar 36, né? 6 vezes 6, 36, menos com menos dá mais, então também vai dar 36. Somando isso aqui, raiz quadrada de 72. Raiz quadrada de 72 já seria, né, a resposta que a gente está procurando. Só que eu posso reduzir esse número aqui dentro dessa raiz, tá? Para ficar uma resposta é, com essa raiz quadrada menor, é o que a gente chama de raiz irredutível, né? A gente sabe que no raiz quadrada de 72 não tem o número inteiro, mas a gente consegue reduzir esse número que está aqui. Então, vamos fazer a fatoração do 72 aqui. 72 é divisível por 2, que vai dar 36. 36 por 2, 18. 18 ainda dá por 2, que vai dar 9. O 9 aqui já não é divisível por 2, mas é divisível por 3, que vai dar 3, que por 3, que vai dar 1. Terminamos aqui. Então, o que a gente faz agora? A gente pega os pares, né? Aqui a gente tem 2 elevado ao quadrado. E aqui a gente tem um 3 também elevado ao quadrado. Eu botei aqui. E esse 2, que não forma par com nada, ele vai ficar sozinho, sem nem com o expoente 1 aqui, do jeito que está aqui. Então, raiz quadrada de 72 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes os 2. Os números que estão elevados ao quadrado, eu posso cortar com um radicando aqui, que também é 2, né? Então, esse 2 e esse 3, eles podem ir para fora, ó. E a única coisa que vai ficar dentro da raiz é esse 2 aqui, que não formou par, ele tá sozinho, vai ficar aqui dentro. Então, 2 vezes 3 vai dar 6 raiz quadrada de 2. Consequentemente, raiz quadrada de 72 é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 2, tá? Mas assim a resposta também já estaria correta, eu só botei mesmo por curiosidade. E até porque muitas vezes a gente vai fazer uma prova múltipla escolha e a resposta provavelmente não vai aparecer assim entre as alternativas. A resposta pode aparecer assim também, é importante a gente saber fazer, né, essa fatoração e chegar na raiz desse jeito assim. Então vamos lá para a letra B. A distância do ponto C ao ponto D, né? Então vamos lá. Ó, x1 menos x2 vai ficar menos 4 menos 0, tá? Aqui. E 0 menos 3 tá aqui, ó, os dois elevado ao quadrado. Menos 4 menos 0 vai dar menos 4. 0 menos 3 vai dar menos 3. Menos 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Menos com menos, mais. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Tá aqui. Somando isso aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 25, né? É uma coisa importante, a raiz quadrada de 25 tem um número inteiro. A gente sabe que 5 vezes 5 é 25. Logo, a raiz quadrada de 25 vai ser 5. Então, a distância do ponto C e D é igual a 5, tá? Então, essa foi a letra B. Vamos para o número 2. Considere um triângulo com os lados que medem A, B e C, sendo a medida do maior lado, sendo A a medida do maior lado, sendo A representado pelos pontos, que é 4 menos 2, o ponto B é esse, ponto C é esse. Verifique o tipo de triângulo ABC, dados aos lados, que se é equilátero, isósceles ou escaleno. Aí ele botou uma observação aqui, né, do que seria um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Então, olha só, vamos calcular a distância para a gente ver, né, se é um triângulo equilátero, se não é.
Vamos calcular a distância entre A e B, A e C e B e C. Aí a gente vai conseguir tirar nossas conclusões em relação a isso. Não precisava fazer isso, tá? Mas eu fiz por curiosidade como é que ficaria esses pontos no plano cartesiano e como é que ficaria esse triângulo. Ó, o ponto A aqui, 4 para o x e menos 2 para o y. 4 do x menos 2 do y, tá aqui o ponto A. Ponto B, 2 do x, 3 do y, ó. 2 do x, 3 do y, tá aqui o ponto B. Ponto C é representado pelo par 6 e 6. 6 do x, 6 do y, tá aqui. Então aqui a gente tem o nosso triângulo, tá? Então vamos verificar aqui quais são as medidas desses lados para a gente observar se é um triângulo equilátero, se não é, tá bom? Então vamos lá para como calcular a distância entre A e B. Deixa eu botar a folha aqui, acho que foi mais fácil. Ó, o ponto A e o ponto B. x1 menos x2, né? Vai ficar 4 menos 2. Tá aqui elevado ao quadrado. E menos 2 menos 3 aqui. Tá? Deixa eu botar o sinal aqui. Também elevado ao quadrado. Então, aqui 4 menos 2, 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Menos 5 vezes menos 5, 25. Somando isso aqui, nós vamos ter raiz quadrada de 29. Tá? 25 mais 4, 29. Então, essa foi a distância do ponto A até o ponto B. Vamos agora fazer do ponto A até o C. Ó, 4 menos 6, não é isso? Tá aqui, ó. E menos 2 menos 6 tá aqui. Tá, eu errei aqui, eu vou ter que consertar aqui com vocês. Então, aqui 4 menos 6 vai dar menos 2. Menos 2 com menos 6, não sei por que eu botei menos 10 aqui, isso tá errado, ó. Aqui, menos 2, menos 6, a gente soma e repete sinal, né? Então, vai dar menos 8 aqui, ó. Tá? Vai ficar uma bagunça, mas dá pra entender. Aí, aqui, menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, né? Menos com menos mais. E aqui, menos 8 vezes menos 8. Aqui vai dar 64. 8 vezes 8, 64. Menos com menos mais. Então, a soma de 64 mais 4 vai dar raiz quadrada de 68. Nossa, que bagunça. Raiz quadrada de 68 vai ser a raiz quadrada do ponto A. Vai ser o valor da distância do ponto A até o C aqui, ó, tá? Vamos por último aqui, que é a distância do ponto B até o ponto C. 2 menos 6, tá aqui, tá? E 3 menos 6 tá aqui, ó. Os dois elevado ao quadrado. 2 menos 6, menos 4. 3 menos 6, menos 3. Aqui, menos 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Somando aqui, nós vamos ter raiz quadrada de... Isso aqui também tá errado, hein? 25. Tá? Raiz quadrada de 25, a gente sabe que a gente tem um número inteiro para isso, vai ser igual a 5 aqui, tá? Então, a distância do ponto B até o ponto C, aqui a gente tem 5, né? Aqui deu 5. Aqui do ponto A até o ponto B, aqui é a raiz quadrada de 29. E do ponto A até o ponto C, até o C, cadê daqui, ó? Raiz quadrada de 68. A gente podia fazer a fatoração também, mas deixa assim mesmo. Eu acho que está dando para entender. O que acontece aqui? O que a gente pode observar? Que todas essas distâncias têm valores diferentes, tá vendo? Nenhum aqui deu valor exato. Aqui deu raiz quadrada de 29, 68, aqui deu 5. Consequentemente, os três lados desse triângulo têm medidas diferentes. Então, esse triângulo aqui, ó, triângulo escaleno, que tem três lados com medidas diferentes. Então, esse triângulo aqui é um triângulo escaleno, tá bom? Então, essa foi a número 2, vamos para a número 3. A número 3 mostra que o triângulo com os vértices A, B e C é isósceles e calcule seu perímetro. Então, vamos lá. Eu não desenhei, não fiz o plano cartesiano para esse, mas para essa distância, né, poderia fazer também, mas eu não fiz não. Vamos primeiro calcular a distância do A até o B. A folha mais para cá, para que saiam os dois, né? Ó, a distância do A até o B, 0 menos 3, tá aqui, elevado ao quadrado. E 5 menos 2 elevado ao quadrado, tá aqui. 0 menos 3 vai dar menos 3. Menos com menos aqui vai dar mais, então 5 mais 2, 7 elevado ao quadrado. 3 vezes
Menos 3 elevado ao quadrado, 9. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, né? 49. Somando isso aqui, nós vamos encontrar a raiz quadrada de 58. Vai ser a distância do ponto A até o ponto B. Vamos agora fazer a distância do ponto A até o ponto C, ó. Foi mais para cima. É 0 menos 3. Tá aqui elevado ao quadrado. 5 menos 2. Aqui elevado ao quadrado, tá? Menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar 0 mais 3, que dá 3 mesmo elevado ao quadrado. Aqui menos com menos vai dar mais, né? Então, 5 mais 2, 7 ao quadrado. Aqui vai dar 49, né? E aqui vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9. Somando, raiz quadrada de 58. Olha só que legal, já concluímos aqui que a distância de AB e distância de AC tem a mesma medida. Tá? Se esse triângulo tem dois lados idênticos, já podemos concluir que ou ele é um triângulo isósceles, né? Que tem dois lados iguais. E se a gente achar a terceira medida também igual, a gente pode concluir que ele é um triângulo equilátero. Vamos fazer agora a distância de B e C para ver o que acontece. Distância de B e C vamos lá. 3 menos 3, né? Esse menos esse, tá aqui, elevado ao quadrado. Menos 2 menos 2, elevado ao quadrado, tá aqui. Menos com menos aqui vai dar mais, então vai ficar 3 mais 3, que dá 6. Aqui vai dar mais, né? Então vai ficar menos 2 mais 2, né? Que dá 0, elevado ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 0 ao quadrado dá 0, então isso aqui pode tirar daqui, né? Raiz quadrada de 36 tem o número inteiro que é 6, né? 6 vezes 6, 36, então raiz quadrada de 36 é 6. Então, olha só, esse triângulo realmente, né, a gente conseguiu provar que ele é um triângulo isósceles, uma vez que essa medida aqui desse lado, ó, medida de A até B, deu raiz quadrada de 58, a distância de A e C também deu raiz quadrada de 58. E a terceira medida, que seria a distância de BC, já deu uma medida diferente, ó, deu raiz quadrada de C. Então, consequentemente, esse triângulo aqui, ele realmente é um triângulo isósceles, tá? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o plano cartesiano, que nem a gente fez no número 2, que também vai ficar legal. E ele pediu para a gente calcular o perímetro desse triângulo. O que é o perímetro de um triângulo? Nada mais é do que a soma de todos os lados, tá legal? Então, a gente vai somar raiz quadrada de 58 mais raiz quadrada de 58 mais 6. Só que raiz quadrada de 58 mais raiz quadrada de 58, a gente pode falar que é 2 raiz quadrada de 58. A gente pode fazer isso aqui, tá? Mais raiz quadrada de 36, que é 6, né? Então, vai ficar aqui. O perímetro desse triângulo isósceles é 2 raiz de 58 mais 6.